Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais esta segunda sessão aqui do nosso aniversário da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Hoje, em que a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas assinala os 38 anos de existência da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Tivemos já hoje, durante a manhã, uma sessão muito interessante, a que eu deixo naturalmente a sugestão que vejam a gravação que já está disponível na nossa página, associada à articulação e à relação que as bibliotecas públicas podem fazer com as comunidades em associação com a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tivemos um painel muito interessante de convidados que nos falaram das suas experiências, das suas preocupações, dos seus resultados, das suas investigações também em torno deste tema e de que forma é que as bibliotecas públicas, porque trabalham com a informação, são espaços de acesso à informação, de acesso ao conhecimento, com esta oportunidade de terem um apoio mediado através da equipa das bibliotecas, e foi recuperar ou relembrar este outro lado, às vezes um pouco mais esquecido ou um pouco mais desaproveitado, que é a afirmação dos espaços das bibliotecas públicas como locais de acesso à informação e ao conhecimento. Hoje, nesta tarde, neste segundo momento aqui da nossa programação online, em modo aniversário da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, trazemos algo um pouco diferente, mas não menos relevante e não menos oportuno neste contexto de aniversário de bibliotecas públicas em Portugal. Como eu disse há pouco, quando falamos de bibliotecas públicas e quando falamos deste nosso aniversário, quisemos reforçar muito esta ideia de que as bibliotecas são também espaços de acesso à informação e ao conhecimento. Quisemos naturalmente relembrar o papel que as bibliotecas públicas podem ter na capacitação dos seus utilizadores, na capacitação das suas comunidades, serem espaço em que é possível aprender, descobrir, adquirir mais conhecimento, experimentar também. E por isso é que hoje não tivemos nenhuma dúvida em convidar, e esta nossa sessão de modo de aniversário vai ser muito marcada por estes convites que fazemos, quer a membros da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, quer a profissionais de outras áreas, quer a entidades também, que naturalmente nos ajudam a clarificar ou a indicar novos caminhos para aquilo que são as áreas de intervenção das bibliotecas públicas. E neste ano, em que celebramos os 38 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, quisemos destacar também esse outro lado da importância destes espaços no acesso à informação, ao conhecimento e como espaços de capacitação, e por isso fizemos um contacto com a Wikimédia Portugal, a Associação Wikimédia Portugal, que tem por missão contribuir para a disseminação de forma generalizada do saber e da cultura através do incentivo à recolha, à criação, à difusão de conteúdos isentos de restrições de utilização, portanto, associados à liberdade dos conteúdos, tal como nas bibliotecas, à modificação e à sua distribuição, promovendo e apoiando os projetos da Fundação Wikimédia, já que além da Associação Wikimédia Portugal, existe depois a Fundação Wikimédia de cariz internacional, entre os quais aquele que nós que trabalhamos diariamente com a informação, nós que mediamos o acesso à informação com os utilizadores das bibliotecas públicas, mais conhecemos, que é a Wikipédia. E alguém pode estar a pensar, mas por que motivo é que num dia dedicado às bibliotecas públicas, dedicado à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, vamos ter aqui uma sessão sobre a Wikipédia? O que é que a Wikipédia ou o que é que o universo da Fundação Wikimédia e da Associação Wikimédia Portugal tem a ver com bibliotecas públicas? Pois tem a ver tudo, tem tudo a ver com aquilo que são as bibliotecas públicas. Se fôssemos, por exemplo, buscar uma famosa citação do criador da Fundação Wikimédia, de Jimmy Wales, o seu objetivo, o seu sonho para este projeto é imaginar um mundo em que cada pessoa no nosso planeta tivesse livre acesso à soma de todo o conhecimento humano. É isso que pretende fazer a Fundação Wikimédia e, como objetivo maior, é isso naturalmente que as bibliotecas públicas também procuram fazer. Podemos dizer então que esse mundo que a Fundação Wikimédia, através desta citação do seu fundador, pretende concretizar, seria naturalmente, é mais fácil de implementar se tivermos aqui um contributo de bibliotecas, dos bibliotecários, dos profissionais de informação. Porque naturalmente estas sessões devem contar com quem conhece o trabalho que faz e que tem esta oportunidade aqui através deste aniversário da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas de dar a conhecer outras áreas de intervenção. Convidámos então
a Ruth Correia, da Associação Wikimédia Portugal, a quem eu convidava agora a juntar-se a nós. Alguns de vocês que seguem aquilo que é a intervenção e a ação da Associação Wikimédia Portugal podem já ter visto a Ruth Correia noutros espaços de intervenção, de divulgação sobre os seus projetos. Para quem esteve, por exemplo, no Encontro de Ciência Cidadã, que aconteceu recentemente em Coimbra, teve certamente a oportunidade de ouvir a intervenção da Ruth Correia, de que forma é que a Associação Wikimédia Portugal também contribui naquele projeto maior daquela citação que eu referi há pouco, tentarmos construir um espaço em que todas as pessoas tenham acesso livre à informação e ao conhecimento, e foi exatamente com este objetivo que a DG Lab convidou a Associação Wikimédia Portugal, a quem eu mais uma vez agradeço a disponibilidade para se associarem também a este aniversário e que naturalmente aproveitaríamos esta oportunidade para dar a conhecer aos bibliotecários da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e às suas equipas todo este ecossistema, toda esta infraestrutura que é a Wikimédia como plataforma de disseminação de conhecimento e de combate à desinformação, tão importante no contexto atual, e quando as bibliotecas também podem e devem assumir aqui um papel relevante neste seu trabalho com as comunidades, não só de dar acesso à informação, como naturalmente capacitar, sensibilizar, motivar e informar para os riscos que as notícias falsas acarretam e para conjuntamente combatermos aqui este perigo transversal de todos, em que todos somos naturalmente ahm, incentivados a participar, que naturalmente carece da nossa intervenção conjunta. Passava então a palavra à Ruth Correia, da Associação Wikimédia Portugal, para nos falar então sobre todo este ecossistema, toda essa infraestrutura que é a Wikimédia, para conhecermos então como é que as bibliotecas públicas e como é que as suas equipas podem explorar, partilhar, utilizar esta plataforma de disseminação de conhecimento e de combate à desinformação. Ruth, uma vez mais, obrigado pela disponibilidade. Eu estarei aqui a assistir atentamente a esta apresentação, mas uma vez mais, obrigado por se associarem à Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e por partilhar também e partilharem o vosso conhecimento e os vossos recursos que estão naturalmente à disposição de todos e por isso também à disposição das bibliotecas públicas e das equipas das bibliotecas nesta sua relação com a comunidade. Obrigado, até já. Obrigada. Ah, falta só aqui um pequeno pormenor, que é eu preciso de acesso a partilhar o ecrã. Já tem Obrigada. acesso, Já? já. Eu vi a sua mensagem. Está aqui, Eu está vi a aqui. sua Já. mensagem Entretanto, já me e apareceu enquanto eu aqui o botão. falava, Sim, eu eu é fui que não tratando vi desse o botão aspecto mágico técnico, a sem aparecer. problema, sem problema. Ah, Até já então, pronto, obrigado. até já. Bom, então vamos lá partilhar aqui a apresentação. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Para mim é um enorme prazer e honra eh, e quase orgulho, não é? Fazer parte desta celebração do aniversário da Rede Nacional das Bibliotecas Públicas. Sem dúvida, são uma das grandes conquistas da nossa democracia, a garantia do livre acesso ao livro, à literatura, ao conhecimento, à literacia, não é? Todas estas coisas que habitam as nossas bibliotecas. Portanto, parabéns à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e ao trabalho que desenvolvem todos os dias com as vossas comunidades locais. Como o Bruno disse, o meu nome é Ruth Correia, eu sou gestora do programa de parcerias GLAM da Wikimédia Portugal, o que significa que eu trabalho sobretudo com instituições de preservação de património e também instituições ligadas ao conhecimento, na prossecução desta missão que é a disseminação do conhecimento de forma livre e aberta. Eu venho aqui representar não só a Associação Wikimédia Portugal, mas também o movimento Wikimédia, que é o maior movimento do mundo dedicado ao conhecimento livre. Quando eu falar de infraestrutura Wikimédia, eu estou a referir-me ao conjunto amplo de 15 plataformas que compõem a infraestrutura Wikimédia, não é? A mais conhecida é a Wikipédia, como sabemos,
Mas existem outras, cada uma com a sua especificidade, e elas estão todas ligadas entre si, e é precisamente na sua interligação que acaba por assentar a sua maior virtude. Hoje, como eu disse, vou falar mais da Wikipédia, aquela que todos conhecemos, todos usamos, é a maior enciclopédia do mundo. Pode-se dizer-vos que só no último mês teve 30 milhões de visitas só em Portugal, e só a Wikipédia em português. Nós sabemos que existem muitas pessoas que consultam outras Wikipédias também, mas só em Portugal e só a Wikipédia em português, nos últimos 30 dias, houve 30 milhões de visitas à Wikipédia. E por isso acho que faz sentido, e até pelo contexto de acesso à informação, faz sentido debruçarmos um pouco mais sobre esta plataforma. Depois de falarmos um bocadinho sobre a Wikipédia e sobre o seu peso no acesso à informação e também no combate à desinformação, eu vou mostrar-vos, ao fazer uma curta introdução a outras plataformas da infraestrutura Wikimédia, que eu creio que vos podem ser particularmente úteis no vosso trabalho nas bibliotecas e também na vossa relação com a comunidade com que trabalham. Há algumas particularidades que unem estas plataformas. Elas são todas abertas, são de acesso aberto, portanto o conteúdo que encontram, seja na Wikipédia, seja nas outras plataformas, é conteúdo aberto. Ele está licenciado em Creative Commons ou está no domínio público, dependendo também da plataforma, permitindo que seja facilmente partilhado e reutilizado. Também o próprio software sobre o qual todas estas plataformas assentam é software aberto, portanto é de código aberto e é software livre, portanto está disponibilizado com o código aberto sob uma licença livre, podendo ser estudado, melhorado, reutilizado, redistribuído. Naturalmente, quando eu falo aqui aberto, eu estou a falar numa lógica de disseminação de conteúdo, mas isso também é possibilitado naturalmente pelo facto de ser gratuito. A utilização destas plataformas, seja numa lógica de consumo ou de leitura, seja numa lógica de produção, é gratuita e não tem limitações que muitas vezes outras plataformas, sobretudo com fins comerciais, têm. Todas elas são colaborativas, todas estas plataformas, permitindo que múltiplas pessoas trabalhem, seja nos mesmos artigos, nos mesmos projetos e sempre numa lógica de melhoria contínua. São também transparentes, todas as edições e deliberações que acontecem na plataforma ficam devidamente registadas. Nós depois vamos ver isso daqui a pouco. Vamos falar um bocadinho mais sobre esta questão do registro histórico. E estão também interligadas. Elas, estando interligadas entre si, conseguem alavancar-se uma à outra nas suas especialidades. Ora, então, além da Wikipédia, de que eu vou falar um bocadinho mais a fundo, vou também falar-vos da Wikimedia Commons, do Wikidata e do Wikisource. Fazendo uma curta introdução a cada uma destas plataformas como complemento ao que vamos encontrar na Wikipédia. Ora, tal como as bibliotecas, a Fundação e o movimento Wikimédia partem do princípio e têm esta visão de que o conhecimento e o património cultural são bens comuns e, portanto, devem ser preservados e mantidos de forma pública e acessível, tal como numa biblioteca. Todas estas plataformas estão construídas sobre uma base de trabalho colaborativo e, fundamentalmente, voluntário. Esta questão da visão do conhecimento e do património cultural como bem comum não é nada de revolucionário, apesar de vez em quando parecer. É algo que está inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos os seres humanos têm o direito de participar livremente na vida cultural da comunidade, de beneficiar das artes e de participar no progresso científico e nos seus benefícios. E, portanto, se quisermos, seja consultar, seja editar a Wikipédia, de cada vez que o fazemos estamos a exercer um direito humano. Ora,
esta interligação e todos estes traços comuns a todas as plataformas de que falarmos hoje são particularmente importantes, sobretudo num contexto digital em que os maiores sites do mundo, os sites mais utilizados, os sites mais consultados, estão associados a grandes tecnológicas, a vasta maioria delas ainda, por exemplo, fora da Europa, nos Estados Unidos da América, e isto acarreta questões ligadas à soberania digital, também à própria origem, proveniência do conhecimento, e portanto aqui a Wikimédia acaba por servir quase como contraponto a esta evolução digital dos últimos anos. A infraestrutura Wikimédia tem sido muitas vezes apelidada como o último reduto da internet aberta, e assim é e assim continuará a ser, precisamente por todas estas plataformas partilharem estas características da utilização gratuita, da edição colaborativa, da interligação entre elas, de serem de código aberto e de disponibilizarem todo o seu conteúdo sob licenças abertas e poderem ser descarregadas em formatos interoperáveis, portanto que vão perdurar no tempo mais do que um formato proprietário. Ora, como o Bruno Eras disse de início, e ainda bem, eu há pouco tempo estive no Encontro Nacional para a Ciência Cidadã, em novembro do ano passado. Esse encontro naturalmente é mais virado para a ciência e para as implicações da disseminação do conhecimento científico na sociedade e a participação de cidadãos não cientistas na produção de conhecimento científico. E eu, quando faço estas apresentações neste contexto mais de ciência, mais ligado à ciência, eu gosto muito de mostrar esta espécie de infografia que resume o potencial da infraestrutura Wikimédia enquanto solução integrada para a incorporação da ciência e da investigação na sociedade. Ora, aqui podemos ser bastante mais amplos, não é? Não só da ciência e da investigação, mas do conhecimento, que pode não ser científico, mas que tem de ser validado de alguma forma. E, portanto, neste contexto, este ponto da divulgação do conhecimento é fundamental. A Wikipédia permite a integração direta do conhecimento na sociedade sem gatekeeping, e é esse o seu grande poder. Na verdade, é um dos seus grandes poderes. O segundo é a possibilidade de cada um de nós ter uma participação ativa no processo de construção de conhecimento. Ora, conforme já foi dito no início desta apresentação, o movimento Wikimédia e a infraestrutura Wikimédia, portanto temos a infraestrutura Wikimédia, temos o movimento Wikimédia, que são todas as pessoas que contribuem para a construção do conhecimento na infraestrutura Wikimédia. As plataformas são mantidas pela Fundação Wikimédia, que é uma fundação sem fins lucrativos que está sediada nos Estados Unidos, mas o desenvolvimento da comunidade fez com que ela passasse a reconhecer capítulos locais que ajudam a promover os interesses do movimento nos seus países de origem. E é assim que surge a Associação Wikimédia Portugal, é uma associação sem fins lucrativos, registada desde 2009, ou melhor, a Wikimédia Portugal foi criada em 2009, depois formalizou-se enquanto associação sem fins lucrativos, e temos aqui algumas fotografias dos voluntários que fazem parte do movimento, algumas mais antigas, outras mais recentes, e é graças aos voluntários que todos os dias nós podemos aceder ao conhecimento na infraestrutura Wikimédia. A Fundação garante a infraestrutura, portanto faz a manutenção da infraestrutura técnica das plataformas Wikimédia e também garante o financiamento para que ela continue a funcionar, e também aos capítulos e grupos de utilizadores espalhados pelo mundo inteiro. Importa também ressalvar que, apesar de
da Wikimédia Portugal ser reconhecida como o capítulo local do movimento Wikimédia em Portugal, não tem qualquer responsabilidade jurídica sobre o conteúdo das várias plataformas Wiki que estão em português. E, portanto, há aqui esta ressalva, não é? Tudo o que sejam questões legais também ficam sob a alçada da Fundação. Ora, então, falemos da Wikipédia. A Wikipédia que toda a gente conhece, que toda a gente usa, celebrou 20 anos em 2021, a Wikipédia em português. Não, em português foi em 2022. E é um dos sítios eletrónicos mais visitados do mundo, é o único site que está sistematicamente na lista dos 10 mais visitados do mundo que não tem fins lucrativos. Qualquer um pode ler e qualquer um pode editá-la, não tem revisão por pares, mas tem mecanismos específicos de verificação de informação, de discussão e de deliberação sobre os assuntos, e as decisões da comunidade são tomadas por consenso. Nós já vamos falar um pouco mais sobre estes mecanismos de verificação de informação, até porque é nesse contexto que aqui estamos hoje, para falar de desinformação e de combate à desinformação dentro das plataformas Wikimédia. Nos últimos 12 meses a Wikipédia em português teve entre 250 a 350 milhões de visitas por mês. Claro que isto não inclui só as visitas de Portugal. O espaço da Wikipédia em português é partilhado com os outros países de língua portuguesa e, naturalmente, o Brasil, pela sua dimensão, tem uma preponderância muito forte, quer nos conteúdos, portanto, na comunidade, portanto, quer na produção de conteúdo, quer também no seu consumo. Apesar de não ser propriamente amada por exemplo, professores e também professores universitários, sendo muitas vezes considerada pouco fiável, o nível de fiabilidade dos artigos e a própria reputação da Wikipédia tem melhorado substancialmente ao longo do tempo, e hoje em dia a Wikipédia serve como motor para verificação de factos em plataformas como o Facebook ou o YouTube em tempo real, e também pelo próprio Google, quando alguém procura informação sobre virtualmente qualquer assunto. São muito poucos os atos de vandalismo que resistem na plataforma, e um estudo de 2018 indica que 90% dos atos de vandalismo, portanto, edições claramente mal intencionadas, são feitos por utilizadores não registados. Isso neste momento já nem sequer pode acontecer na Wikipédia em português, porque o registro é obrigatório. Sendo que a maior parte destas ações são revertidas em menos de 5 minutos. Portanto, os estudos que existem sobre o nível de fiabilidade da Wikipédia neste momento colocam-na em taco a taco com a Enciclopédia Britânica e outras enciclopédias de referência, portanto, em termos da verificabilidade e da fiabilidade do que lá encontramos. Os fundamentos de todas as regras e recomendações que definem a enciclopédia e a sua construção são estes 5 pilares. O primeiro é o enciclopedismo, não é? Aquilo é uma enciclopédia, não é outro tipo de material, e, portanto, a informação que lá queremos encontrar é de caráter enciclopédico. A neutralidade do ponto de vista. E, portanto, se sobre um determinado assunto existe mais do que um ponto de vista, nós devemos sempre explicitar todos os pontos de vista e indicar de onde é que eles vêm. A licença livre, lá está, a razão pela qual nós podemos partilhar a Wikipédia e todo este conteúdo pode ser livremente reutilizado é a licença livre. No caso da Wikipédia é uma licença by SA, Creative Commons by SA, portanto Creative Commons atribuição compartilha igual. A convivência comunitária, portanto a Wikipédia tem uma comunidade que deve agir educadamente entre si. E finalmente a liberalidade nas regras.
Oi, dê-me só um segundo. A liberalidade nas regras, o que significa que não há regras que não sejam passíveis de ser alteradas caso a comunidade assim o entenda. Portanto, nada é fixo a não ser os 5 pilares. Quando falamos na Wikipédia e no seu caráter enciclopédico, a Wikipédia é uma fonte terciária, portanto, compila tendencialmente fontes secundárias devidamente referenciadas, e eu digo tendencialmente porque existem alguns casos em que pode ser necessário citar fontes primárias, mas isso é sempre indicado. E, portanto, a Wikipédia é uma fonte terciária, tendencialmente verificável através de fontes secundárias devidamente referenciadas. A questão das referências é fundamental, e nós já vamos ver isso um pouco mais a fundo, precisamente para verificar a informação que está na Wikipédia. O que é que ela não é? O que é que a Wikipédia de facto não pode nunca ser pelo seu próprio caráter? Não é um comunicado de imprensa, não é uma fonte primária, não é um dicionário, nem manual, nem sequer um veículo de difusão de pesquisa inédita. Eu costumo, quando faço estas apresentações no contexto científico e universitário, eu costumo muitas vezes dar o exemplo da tese de mestrado versus, ou melhor, da dissertação de mestrado versus tese de doutoramento. Se quisermos, a Wikipédia está mais perto de uma dissertação de mestrado do que uma tese de doutoramento, porque é uma compilação de informação que pode ser encontrada no outro lado. Mas eu não vou estar a criar. Peço desculpa por esta interrupção. E então, não vamos estar a divulgar pesquisa inédita na Wikipédia. Eu espero que me estejam a ouvir bem, eu fiquei sem som. Mas... Sim, sim, estamos a ouvir, Ruth. Estamos a ok, ouvir bem, perfeito. sim. Obrigada. Não vamos divulgar pesquisa inédita na Wikipédia. Quando editamos a Wikipédia, exercitamos uma série de competências, seja o desenvolvimento da literacia digital, seja a sistematização e organização epistemológica sobre os assuntos sobre os quais estamos a escrever, seja a análise crítica de fontes e de assuntos, não é? O que é suficientemente notável para estar numa enciclopédia, o que é uma fonte de referência. Estamos a exercitar também a produção escrita, seja a solo, seja em colaboração, porque o texto que eu escrever não vai ser um texto fechado, não é? Qualquer pessoa pode editar o meu texto a seguir e eu também posso editar o texto que outra pessoa escreveu. Seja também a referenciação bibliográfica. Normalmente eu tenho feito estas apresentações num contexto universitário e incentivo a utilização da Wikipédia em contexto de aula, não necessariamente na parte da consulta, não é? Embora a consulta também seja encorajada, e já vamos falar um pouco mais sobre como a Wikipédia é uma porta importante de entrada nos assuntos, para assuntos que não dominamos, não é? É um ponto de referência importante, é a porta de entrada na maior parte dos assuntos a que nos dedicamos, mas de facto na utilização da Wikipédia enquanto ferramenta de consolidação de conhecimentos. Portanto, esta participação ativa naquilo que é o processo de construção de conhecimento, seja a criar artigos, seja a melhorar artigos, está demonstrada desde 2010, que mais de 36 mil estudantes, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, têm editado a Wikipédia como parte do seu trabalho académico, e os vários estudos que têm sido feitos sobre a importância deste processo
consideram que os trabalhos com Wikipédia são mais proveitosos do que o trabalho habitual na aula, porque os obriga a terem mais responsabilidade, em uma espécie de responsabilização sobre o conteúdo que produzem, que passa a ficar disponível para todo o mundo. Algumas vantagens e limitações da Wikipédia. Este slide está muito orientado para a questão científica, mas na verdade pode ser transposto para o trabalho de bibliotecas e o trabalho com a comunidade. Portanto, importa dizer que não existe propriamente uma autoria dos artigos, ou seja, é possível sempre ver quem é que editou um artigo e quem é que fez determinada edição, ou alteração, não é? Há um artigo que já está online, mas não existe de facto uma autoria real. Uma das vantagens, naturalmente, é a redundância dos depósitos de informação, e aqui já mais numa lógica de biblioteca ou de arquivo, até convém sempre, nós sabemos que a melhor maneira de garantir a preservação de algo é ter redundância da informação, e portanto aqui quando falamos em colocar coisas na Wikipédia ou colocar noutras plataformas, não estamos a dizer necessariamente que devem utilizar única e exclusivamente a infraestrutura Wikimédia, mas antes que a podem utilizar enquanto plataforma de redundância do arquivo. E nós sabemos, por exemplo, que recentemente a Biblioteca Nacional Britânica foi vítima de um ataque informático e que fez com que o sistema deixasse de estar acessível online e, portanto, isso cria naturalmente um entrave muito grande ao acesso à informação que lá está. E, portanto, havendo esta redundância, por exemplo, utilizando as plataformas Wikimédia, garantimos que o conhecimento fica online e perdura mesmo quando acidentes acontecem. Porque acidentes acontecem? Temos outras questões, como métricas de edição e de visualização, e claro, qualquer artigo pode ser alterado. Eu ponho aqui um asterisco como uma limitação e uma vantagem, mas na verdade é uma vantagem só, porque a lógica de melhoria, a lógica de edição dos artigos é sempre a melhoria contínua. Como é que isto tem sido utilizado no combate à desinformação? Bom, no caso da Covid-19, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde e a Fundação Wikimédia fizeram uma parceria durante a pandemia para a partilha de informação através da infraestrutura Wikimédia, informação livre, que pudesse ser facilmente reutilizada e partilhada no contexto da Covid-19 e que seguisse as diretrizes da própria Organização Mundial de Saúde enquanto organização maior ligada à saúde pública. Além disso, houve um projeto no Wikidata, nós já vamos falar um pouco do Wikidata, em que se divulgava e que estava em permanente atualização com os números da Organização Mundial de Saúde, em que os dados eram atualizados a cada 3 dias, os dados de todo o mundo, e portanto tínhamos sempre leituras bastante recentes de todo o mundo, e nós em Portugal tínhamos atualizações diárias, mas nem todos os países tinham a mesma lógica de divulgação de casos, e portanto era uma maneira de ter acesso em tempo real a toda esta informação de forma fidedigna. Eles também partilharam uma coleção de infografias e de panfletos através do Wikimedia Commons, de que vamos falar também daqui a pouco, que pudessem ser facilmente disseminados e traduzidos por comunidades um pouco por todo o mundo. A Wikipédia é a maior enciclopédia do mundo, como já disse, está disponível em mais de 300 idiomas e, portanto, tem um potencial sempre muito grande de divulgação, mesmo em públicos que se calhar não fazem parte de línguas tão disseminadas como o inglês, o francês, o português, o espanhol, etc. E, portanto, a Organização Mundial de Saúde trabalhou com a Fundação Wikimédia diretamente para que a informação acessível a qualquer pessoa através da internet estivesse devidamente atualizada e fosse devidamente validada
Esta visão da Wikipédia como uma ferramenta crucial no acesso à informação no que respeita a assuntos relacionados com saúde tem sido amplamente estudada e mesmo em fases anteriores da Wikipédia, em que se calhar ainda não tinha a reputação ou até o nível de fiabilidade tão alto como tem hoje em dia, pelo menos eu gosto de mostrar este artigo, é um artigo de 2011, em que já define a Wikipédia como uma ferramenta crucial neste acesso à informação, especificamente relacionado com saúde pública e questões de saúde. Mas claro que isto levanta outras questões, que é devemos acreditar na Wikipédia, não é? E, por exemplo, eu quando andei na faculdade já havia Wikipédia, mas ainda estava assim numa fase inicial de desenvolvimento. E eu passei a minha licenciatura toda a ouvir, não usem a Wikipédia, a Wikipédia não é uma referência. E de facto eu agora tenho feito estas apresentações muito com universidades e aquilo que eu tento mostrar é que a Wikipédia, claro que eu não estou à espera que alguém refira a Wikipédia enquanto referência no trabalho académico, a menos que esteja de facto a falar da Wikipédia, e existe muita pesquisa nesse sentido, mas a Wikipédia é a melhor porta de entrada quase em qualquer assunto, e isso está demonstrado. Está demonstrado não só numa lógica de eu querer aceder ao conhecimento e de facto encontrá-lo na Wikipédia, primeiro, mas também quando é uma lógica circular de produção de conhecimento, que é quando um novo tema entra na Wikipédia, um tema de nicho, por exemplo, esse tema acaba ele próprio por ganhar mais visibilidade e, por exemplo, nas ciências exatas tem sido muito notório esse ciclo vicioso, por assim dizer, não é? Algo que não existe na Wikipédia, a partir do momento em que entra na Wikipédia, passa a disseminar-se muito mais rapidamente nos ciclos científicos também. E, portanto, eu há pouco falava na questão da redundância dos arquivos e aqui a minha questão é um pouco diferente, que é a melhor ferramenta no combate à desinformação é precisamente a questão da verificabilidade da Wikipédia. Eu não estou à espera que a Wikipédia seja utilizada como referência na produção de conhecimento académico, mas estou à espera que, servindo de porta de entrada a um determinado tema, as pessoas consigam aprofundar o seu conhecimento fora da plataforma. E isso é feito através da lista de referências. Para quem não conhece a estrutura de um artigo da Wikipédia, aqui está o artigo do José Mário Branco. Este artigo tem sido melhorado por uma investigadora que está no arquivo José Mário Branco, portanto uma das maiores especialistas em Portugal sobre a vida e obra do José Mário Branco, e se viermos aqui abaixo temos uma lista bastante extensa de referências, portanto são quase 60 referências que vão desde artigos científicos, a informação que está no arquivo, passando por notícias, reportagens, que validam toda a informação que está aqui sobre o José Mário Branco. Ora, é nesta lista de referências que é feito o primeiro grande combate à desinformação, ou seja, tudo o que está na Wikipédia tem de ser verificável. Uma das coisas que tem sido muito levantada, e sobretudo nesta era de desinformação, as notícias falsas, eu gosto particularmente também do termo factos alternativos, não é? Pronto, enfim. Na Wikipédia não vão encontrar, o propósito da Wikipédia não é que as coisas sejam verdade. Portanto, não estamos aqui a lidar com o conceito de verdade, até porque as verdades dependem sempre do sujeito que a profere. Mas estamos a falar de coisas que sejam verificáveis. E é sobre esta verificabilidade que assenta o conhecimento da Wikipédia, ou seja,
tem de haver fontes que atestem aquilo que se está a dizer na Wikipédia. Portanto, e daí a questão da pesquisa inédita versus a informação que é verificada. Portanto, eu não vou estar ali a escrever teses sobre um determinado assunto, eu vou compilar a informação que existe sobre um determinado assunto. Portanto, a política de verificabilidade é uma política da Wikipédia e é uma das maiores ferramentas contra a desinformação dentro da própria plataforma. E atenção, aqui estamos a falar de fontes fidedignas, por exemplo. Existem sites e existem fontes que não são permitidas como fontes na Wikipédia porque já se sabe que não são fidedignas. E tudo isto é debatido em comunidade e é decidido em comunidade. Uma outra questão que ajuda a balizar esta parte da desinformação e da verificabilidade dos factos que estão escritos ou descritos na Wikipédia é a sinalização de falhas. Eu creio que muitos de vocês já poderão ter encontrado caixas de avisos semelhantes a estas, como, por exemplo, esta biografia de uma pessoa viva cita fontes que não cobrem todo o conteúdo, ou seja, há logo um aviso de que que não foi possível verificar parte daquela informação, porque quem criou o artigo não colocou fontes. Isto significa também que a informação que não tem fontes adequadas pode ser apagada na Wikipédia, porque não sendo possível verificar, ela pode ser apagada, não é? Este artigo ou secção parece estar escrito em formato publicitário ou apologético. A questão do enciclopedismo, não é? Não é um comunicado de imprensa. Isto, por exemplo, é muito comum com artistas, sobretudo vivos, não é? Em que têm, em que os textos promocionais são depois utilizados na Wikipédia, coisa que não pode acontecer, porque isso não é um ponto de vista neutro. E, portanto, a escrita enciclopédica, ou melhor, a escrita dentro da Wikipédia tem de obedecer a certas regras, nomeadamente o ponto de vista neutro. Portanto, não podemos estar ali a dizer, é o maior artista de todos os tempos. Não, mas podemos dizer que é considerado um dos artistas mais importantes da sua era, por exemplo. Mas depois temos de citar ou temos de referenciar onde é que encontramos essa informação, não é? Temos aqui também outras questões de estilo, e aqui se calhar também já virado para uma lógica de potencial desinformação, que é separar controvérsias numa secção específica, pode não ser a melhor maneira de estruturar um artigo e pode gerar um peso indevido para pontos de vista negativos e portanto, pode estar um pouco mais alinhado com questões ligadas a, por exemplo, difamação e outro tipo de desinformação sobre pessoas ou sobre assuntos. E, portanto, sempre que um editor identifica estes problemas, algum destes problemas e outros nas páginas, ele vai os editores vão sinalizando estas páginas, portanto, denunciando logo que se calhar parte da informação pode não ser a mais correta ou mais fidedigna ou a mais neutra. Naturalmente, como um grande desafio, diria eu, dos nossos tempos, ou um dos grandes desafios dos nossos tempos, este modelo de edição também tem alguns desafios e alguns problemas. Tem sido permeável a alguns viés sistémicos, como, por exemplo, supressão de evidências e pessoas que às vezes, se calhar, só colocam um determinado ponto de vista, desvios da amostragem, pensamento de grupo, etc. E é também um espelho de desequilíbrios de género e étnico-raciais existentes no mundo físico, por exemplo. Eu coloquei aqui este livro, ainda por cima é um encontro dedicado às bibliotecas, achei que era bom trazer referências que são livros. Este livro é bastante recente, eu creio que é de 2022, e que fala precisamente sobre estas questões da Wikipédia e a representação da realidade nesta que é uma das maiores plataformas
a maior plataforma de conhecimento do mundo inteiro. No entanto, importa ressalvar que estes problemas, sobretudo questões de representação e mitigação de desequilíbrios que existem no mundo físico, têm recebido particular atenção por parte de várias comunidades dentro do movimento Wikipédia e também pela própria Fundação, com múltiplos grupos de utilizadores a trabalharem ativamente para resolvê-los. Posso-vos dar um exemplo das Wiki-editoras LX, que são um grupo de editoras e de editores de género não conforme ou não binário, que se reúnem regularmente em Lisboa e online para editarem biografias de mulheres e artigos sobre temas particularmente relevantes para estes grupos. Portanto, num esforço ativo desta mitigação dos desequilíbrios que encontramos na Wikipédia. Estes desequilíbrios, de facto, enfim, quem vem da área da sociologia provavelmente e da comunicação provavelmente está familiarizado com o conceito do digital divide e que na verdade, o espaço digital tende a ampliar todas as desigualdades do mundo físico e isso é muito evidente na Wikipédia, seja pela representação destes grupos que eu referi agora, seja, por exemplo, pela própria maneira como se constrói o conhecimento. Na era da pós-verdade e deste limbo em que nos encontramos, e há aqui alguns desafios da Wikipédia, certamente terão ouvido falar de uma notícia em que foi pedido à Wikipédia que removesse o conteúdo sobre César de Passo. Ele foi um diplomata português que foi identificado como financiador do Chega. Isto foi noticiado pela SIC e os editores da Wikipédia colocaram essa informação na Wikipédia. Portanto, e enfim, nós temos visto alguns movimentos de resistência à divulgação de informação pública, mais ou menos os mesmos tipos de movimentos autoritários que tendem a ser, eu vou dizer, mais agressivos em relação a questões como a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, e portanto, enfim, isto abriu um precedente um pouco delicado, que é, então, mas esta informação é pública, o que é que vamos fazer? Eu não vou entrar nos meandros deste caso, o caso está a transitar, teve vários recursos já na Justiça Portuguesa e creio que transitará para o Tribunal Europeu. E, portanto, temos aqui alguns dos desafios que se colocam na Wikipédia, porque a Wikipédia, contrariamente, por exemplo, ao caso da imprensa, não tem ressalvas, exceções que lhe permitam estar escudada deste tipo de agressões que não sejam a própria liberdade de expressão, não é? Os jornalistas, por exemplo, têm algumas ajudas, assim, se assim quisermos, em relação à liberdade de imprensa. Alguns casos também de sucesso e muito interessante. Este caso foi reportado pela IFLA, portanto a International Federation of Library Associations and Institutions, que foi um caso na Biblioteca Nacional do Quênia, em conjunto com a missão das Nações Unidas, em que eles trabalharam ativamente na biblioteca para melhorarem o conteúdo e mitigarem a desinformação na Wikipédia em relação ao processo eleitoral que estava em curso e às eleições no Quênia. Portanto, eles fizeram mais de 400 edições no Wikidata, criaram 200 novos artigos sobre as eleições do Quênia, traduziram vários artigos para línguas que não eram o inglês, nomeadamente o Kiswahili e o Kikuyu, identificaram e corrigiram várias instâncias de desinformação. E aqui eu deixo, se calhar, uma espécie de micro-desafio. Não há ninguém que conheça a nossa terra melhor do que nós. E nós falamos aqui das bibliotecas públicas, muitos
muitas das bibliotecas de que falamos são bibliotecas municipais, se acharem que falta informação sobre o vosso município, vocês podem e serão provavelmente as melhores pessoas para colocar essa informação na Wikipédia. Portanto, esta lógica de que qualquer grupo pode pode usar a Wikipédia para partilhar a informação e disseminar conhecimento. Para lá da Wikipédia, nós temos outras plataformas que ajudam a melhorar o conhecimento, não é? Uma enciclopédia só escrita. No Wikimedia Commons, por exemplo, temos encontramos o arquivo multimédia dos projetos Wikimedia. Isto significa que as fotografias, os gráficos, outras imagens, documentos, vídeos, notação musical, etc., que possam encontrar no Wikipédia, quase sempre vem do Wikimedia Commons. Por exemplo, este é o quadro A Luva Cinzenta, é um quadro de 1881, do cubano Bernal Pinheiro, e é um retrato da sua irmã Maria Augusta Bernal Pinheiro. É um quadro que está no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado e que está a ser utilizado, por exemplo, nos vários artigos sobre Maria Augusta Bernal Pinheiro, seja, por exemplo, aqui em espanhol, mas também em português. Não é? Está aqui A Luva Cinzenta. Isto é possível porque esta digitalização está no Wikimedia Commons. O Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, de facto, tem uma coleção bastante ampla de pintura portuguesa no Wikimedia Commons, que depois pode ser utilizada na Wikipédia, nas várias Wikipédias, não é? Não estamos a falar só na Wikipédia em português, pode ser utilizada em qualquer Wikipédia, não só para ilustrar os artigos sobre os pintores, mas sobre os próprios quadros, sobre movimentos artísticos, etc. Um ótimo exemplo também de coleções no Commons é o do Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, que recentemente, creio que em 2022, comissionou uma coleção de fotografias de vários artefactos que estão no museu, enfim, objetos de períodos diversos e com tipologias diversas, mas são fotografias de objetos tridimensionais que neste momento também estão a ilustrar vários artigos da Wikipédia, não só do Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, mas também, por exemplo, de artigos sobre cerâmica chinesa e tudo mais. E, portanto, se nas vossas bibliotecas tiverem materiais que estejam no domínio público ou que possam ser divulgados, é também uma oportunidade de lhes dar um novo contexto através do Wikimedia Commons, portanto, colocando-os no Commons e depois que podem ser utilizados na Wikipédia. A Biblioteca Nacional de Portugal também tem muito material no Commons. Eu dei aqui o exemplo do Tratado de Tordesilhas, mas eles têm também uma coleção de pinturas e neste momento estamos a trabalhar com eles na divulgação de livros que estejam no domínio público. O iNaturalist é um projeto também que tem trabalhado neste contexto de cruzamento do Wikimedia Commons e da Wikipédia. O iNaturalist é um projeto de ciência cidadã. Peço desculpa que eu perdi aqui perdi aqui uma janela. É um projeto de ciência cidadã que basicamente permite a recolha de observações de espécies e que permite depois a biólogos construir e mapear a biodiversidade em todo o globo. Portanto, qualquer pessoa pode tirar uma fotografia a uma espécie que avistou e depois carrega no iNaturalist. O iNaturalist, pelas licenças livres que tem utilizado, já permitiu o carregamento de mais de 100 mil fotografias para o Commons, que neste momento já ilustram artigos em mais de 126 Wikipédias, não é? Existem mais de 300 Wikipédias, o iNaturalist já tem
Este projeto de Ciência Cidadã tem permitido, então, a partilha de conhecimento através destas fotografias. Eu não vou debruçar-me sobre isto, quero só mostrar-vos também o Wikidata. O Wikidata é uma plataforma, imaginem a Wikipédia se fosse uma base de dados, portanto, em vez do conhecimento estar estruturado sob uma forma enciclopédica, é uma base de dados que pode ser lida e editada por humanos e por máquinas. Quando eu falo aqui por máquinas, estou a falar de forma mais ou menos automatizada, portanto, nós conseguimos carregar informação de forma um pouco mais célere do que só manualmente. Isto permite, por exemplo, e eu dei o exemplo da luva cinzenta, não é? Isto permite criar grafos de conhecimento. Isto é um grafo de conhecimento criado a partir da informação que está no Wikidata e que demonstra que a luva cinzenta é um retrato da Maria Augusta Bordal Pinheiro, que é irmã do Columbano Bordal Pinheiro, e naturalmente ele também é um irmão dela. O quadro está localizado no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, que tem uma coleção dedicada ao Columbano Bordal Pinheiro. E, portanto, tendo toda esta informação no Wikidata, nós conseguimos ter ligações muito mais poderosas entre a informação e o conhecimento. Também permite coleções e ligações para arquivos externos. Eu não vou debruçar-me muito sobre isto, já estamos aqui em cima do tempo. Eu falei há pouco na coleção da Biblioteca Nacional. O primeiro projeto que a Wikimedia Portugal fez com a Biblioteca Nacional foi, de facto, o carregamento de uma série de pinturas que estavam que estão no acervo da Biblioteca Nacional e que estão devidamente catalogadas e têm os metadados completos no Wikidata e também a digitalização no Wikimedia Commons. Temos ainda o Wikisource, que permite a transcrição de documentos e de textos-fonte, portanto, de livros e textos-fonte que estejam no domínio público ou que sejam disponibilizados com uma licença livre. E eu aqui tenho o exemplo do Tratado de Tordesilhas, que de facto, com base nas digitalizações que temos no Commons, temos aqui a transcrição completa do Tratado de Tordesilhas, muito mais fácil de ler do que nestes documentos que eu, por exemplo, já não saberia ler hoje em dia. Portanto, lá está, aqui a interligação entre as plataformas e as multiformas do conhecimento. Assim, só para resumir tudo, e só porque estamos mesmo em cima da hora, se tiverem, só para arrumar as ideias, a integração do conhecimento nas plataformas Wikimédia pode ser feita de muitas formas, seja através da criação e melhoria de artigos na Wikipédia, do carregamento de bases de dados ligados e estruturados para o Wikidata, do carregamento de ficheiros multimédia para o Commons e da transcrição de documentos e textos-fonte para o Wikisource. Se precisarem de ajuda ou se quiserem saber mais sobre as plataformas, o tipo de atividades que podem desenvolver nas bibliotecas, etc. Estou sempre disponível, eu e os meus colegas na Wikimedia Portugal. O meu e-mail fica aqui à vossa disposição e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e espero que sejam os primeiros 38 anos de muitos mais para a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Muito obrigado, Ruth, por esta partilha. Teríamos ficado aqui muito mais tempo para conhecer melhor todo este ecossistema da Wikimédia. É de facto incrível a quantidade de recursos e de ferramentas que estão disponíveis, especialmente porque elas estão disponíveis, como a Ruth tão bem explicou, tanto para um público especializado como para um público generalista, que é exatamente entre uma fronteira e outra que as bibliotecas públicas em Portugal operam, tanto para o cidadão comum que apenas quer aprender um pouco mais sobre algum tema de que ouviu falar, que descobriu e, como a Ruth também referiu, pode iniciar o seu processo de pesquisa mais profundo através da Wikipédia, ou quer efetivamente para o investigador que se queira dedicar mais, quer ao processo específico de um lado, uma perspectiva mais científica do universo da Wikimédia,
quer até para utilizar a Wikimédia como forma de partilhar as suas próprias investigações e de partilhar o seu próprio conhecimento. Nós aqui na Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas não tínhamos dúvida sobre a inclusão desta sessão aqui no aniversário da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, porque sabíamos que partilhávamos este objetivo comum, este objetivo maior, que era de tentarmos fazer do mundo este local em que conseguimos contribuir para um livre acesso à soma do conhecimento que está disponível. Isso é possível de ser feito nas bibliotecas públicas, já que são espaços abertos a todos, de acesso livre, de acesso gratuito, e agora também, depois desta explicação tão completa, ficamos também com a informação de que é possível fazê-lo através das ferramentas da Wikimédia. Ruth, muitíssimo obrigado por Obrigada. esta apresentação. Estou certo aqui com os vossos contactos e com os seus contactos, quem nos segue através da página de Facebook da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e da forma como esta informação também será partilhada entre os profissionais que teremos mais contactos. Do nosso lado, este foi mais um momento de contacto que tivemos convosco, já que já tínhamos feito aqui projetos em comum no âmbito da nossa programação de webinars nos últimos anos. Temos aproveitado sempre para partilhar junto do nosso público e junto às bibliotecas públicas todas estas ferramentas que tão úteis são nesse propósito maior que é a partilha do conhecimento e o livre acesso à informação. Ruth, muitíssimo Muito obrigado. obrigada. Até a próxima. Encontramos-nos numa próxima oportunidade de colaboração entre a DG Lab e a Associação Wikimédia Portugal. Para quem nos segue através do canal de Facebook da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, já de seguida temos às 4 horas a sessão com o professor Manuel Carvalho Coutinho para falarmos um pouco sobre este novo livro que suscitou tanto interesse e tantas questões junto dos profissionais das bibliotecas públicas, que é para conhecermos um pouco mais este novo livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é a Biblioteca, uma segunda casa. Obrigado e até já. Obrigada. Obrigado, Ruth.